Sejam bem-vindas. Vamos começar adorando nessa noite, dizendo quanto o Senhor é bom, maravilhoso. Meu coração é grato a Ti. Vamos começar agradecendo a Deus por tudo que Ele é, tudo que Ele faz. Não precisa vir, mas sempre vem. No esplendor de Tua glória, tudo se transforma. Mas sempre vem. No esplendor de Tua glória, tudo se transforma. Como posso dizer obrigada, Senhor, pela vida que deu, pela cruz que suportou, pelo amor que demonstrou ao libertar meu ser. Meu coração é grato a Ti. Não precisa vir, mas sempre vem. No esplendor de Tua glória, tudo se transforma. Ele não precisa vir, mas Ele sempre vem quando nós clamamos. Entregue a Ele a sua gratidão por tudo que Ele tem feito hoje na sua vida. Entrou na minha escuridão e me tirou a vergonha. Entrou no meu passado e transbordou em graça. Não precisava vir, mas me libertou. Entrou na minha escuridão, me tirou a vergonha. Entrou no meu passado, transbordou em graça. Não precisava vir, mas me libertou. Aleluia! Seja cheio da presença dEle nessa noite. No esplendor da sua glória, tudo se transforma. Seja cheio nessa noite da glória de Deus, da presença de Deus. Amém. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida de cada um de vocês que está aqui conosco nessa noite, adorando e bendizendo o nome do nosso Deus. E eu quero compartilhar algo com vocês, cada uma de vocês. Cristina, Deus te abençoe. Mara, Cleide, tantas pessoas que estão entrando conosco. Certamente Deus falará ao teu coração nessa noite, poderosamente. O Senhor é maravilhoso. Esse louvor que nós estávamos cantando, ele diz: como posso dizer obrigado, Senhor, pelo teu amor e por me encontrar, por tudo que fez e tudo que fará. Meu coração é grato a Ti.
que nós possamos entregar para o Senhor a nossa gratidão, a nossa adoração. Que essa seja uma noite de inspiração, que o Espírito Santo venha inspirar a sua vida com a presença dele, trazendo coisas novas, coisas ocultas, coisas que você ainda não experimentou da parte de Deus. E eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas. Eu queria falar nessa noite com cada um de vocês sobre uma palavra que derrubando a fortaleza da preocupação. Queridos, temos vivido dias onde muitos andam preocupados, inquietos, alguns até desesperados por conta dessa pandemia. Mas eu quero falar sobre esse tema hoje, derrubando a fortaleza da preocupação. A preocupação é uma fortaleza na nossa mente. Vocês estão bem? Mas antes de nós falarmos sobre a preocupação, nós precisamos falar do que está por detrás da preocupação. E o que está por detrás da preocupação nada mais é do que uma batalha, uma guerra. E essa guerra, queridos, ela não está no campo físico, ela não está no campo biológico. A nossa guerra não é política, a nossa guerra não é econômica, a nossa batalha não é biológica. A nossa guerra é uma guerra invisível, não porque estamos lutando contra o vírus do Covid-19, mas a nossa guerra ela é invisível porque ela acontece nas regiões celestiais, porque ela acontece acima do natural, ela acontece no sobrenatural de Deus. E Deus quer que nós venhamos ter conhecimento, porque a Bíblia diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Muitos hoje estão perdidos porque lhes falta o conhecimento. E o conhecimento, a verdade, ela nos liberta. Amém? Tá alto aí o som que tá aqui no fundo? Tá alto aí? Alguém pode me responder? Fazendo favor? Tá alto o som? Tá baixo? Tá bom? Então tá bom. Glória a Deus. Eu queria que vocês entendessem o que ocorre por detrás da preocupação, dessa fortaleza que nós enfrentamos tão terrível. Nós enfrentamos ela através de uma guerra espiritual, uma guerra invisível. E quem fala muito bem a respeito dessa guerra é Daniel. Daniel, no capítulo 10, eu queria ler algumas passagens com vocês para vocês entenderem um pouquinho a respeito disso. Nós vamos chegar na questão da preocupação, que hoje afeta muitas pessoas. Diz a palavra que Daniel, no capítulo 10, versículo 1, estava enfrentando uma guerra prolongada, uma grande guerra. Versículo 2 diz que naquela ocasião eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provei e não usei nenhuma essência aromática até se passar as 3 semanas. Queridos, Daniel recebeu uma mensagem, um mensageiro que revelava a ele a batalha, a guerra que ele estava vivendo. Que se tratava de uma guerra prolongada. Nós não sabemos o quanto tempo vai durar essa quarentena, mas nós precisamos nos conscientizar de que o que estamos vivendo é algo que estamos enfrentando, que não sabemos quando vai terminar. É uma batalha e uma batalha prolongada. E quando nós entramos numa guerra espiritual, nós temos que vencer com armas espirituais. A arma que Daniel utilizou para vencer a batalha que ele estava enfrentando foi o jejum, que a gente vê aqui que ele se absteve de comer o que ele desejava, o que ele queria.
Ele fez um propósito com Deus, ele fez um voto, ele deixou de comer durante aquelas 3 semanas que ele estava muito aflito, chorando. O jejum é uma arma espiritual poderosa para nos fortalecer nesses dias. Jesus disse aos discípulos que eles não deveriam jejuar enquanto Jesus estava com eles, mas quando Jesus já não estava mais com eles. O jejum, ele fortalece o nosso espírito. Ele mortifica a nossa carne, mas ele fortalece o nosso espírito. Se queremos ser vivificados no espírito, ser cheios de fé, de esperança, de incentivo da parte de Deus, precisamos nos abster de alguma coisa, fazermos um propósito com Deus nesses dias, para que Ele não só nos guarde, mas nos edifique, nos fortaleça e nos acrescente algo da parte dele, nos revele o oculto e o escondido. Queridos, não só o jejum, mas a oração. Daniel era um homem que orava 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. A oração é uma arma, uma ferramenta poderosa que vai te sustentar, que vai me sustentar nesses dias de crise, nesses dias de abalo. Nós não podemos nos apartar do nosso Deus, nós não podemos nos apartar da oração, mas nós precisamos entrar no lugar secreto e buscarmos a presença de Deus, porque sem Ele nós nada podemos fazer. É interessante que Daniel, ele começou uma batalha espiritual e diz a Bíblia que somente Daniel teve aquela visão, porque os homens que com ele estavam se afastaram deles. Tiveram receio, tiveram medo, e disse Daniel que só eu fiquei sozinho. Mas o anjo do Senhor veio a Daniel e entregou algo para ele, não diferente de muitos de nós hoje que já estamos buscando, estamos orando. O Senhor tem uma palavra para você. O anjo, o mensageiro de Deus, apareceu a Daniel e diz: preste bem atenção no que eu vou lhes falar. Prestem hoje, agora, vocês, atenção no que o Senhor está falando. Levante-se, pois eu fui enviado. E quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. Quando o Senhor nos é enviado, queridos, nós temos que ficar de pé. Esses dias nós não podemos nos prostrar diante das circunstâncias. Diante das más notícias, nós temos que nos prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Somente diante dele podemos nos prostrar. E a palavra que chegou a Daniel foi: não tenha medo. Daniel, não tenha medo. Porque desde o primeiro dia, versículo 12, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Queridos, existe uma guerra espiritual. O anjo do Senhor quer descer com a resposta, com a bênção, com a vitória, com o livramento que nós estamos aguardando da parte dele. Mas o anjo da Pérsia, potestades e principados nas regiões celestiais estão impedindo a passagem dos anjos do Senhor. Existe uma batalha, uma guerra pela minha e pela tua vida. Uma batalha por aquilo, pelo propósito de Deus em nós. Mas a palavra do Senhor diz que o mensageiro chegou a Daniel e disse: ei, desde o primeiro dia que vocês estão orando, eu estou ouvindo. Desde o primeiro dia que vocês aplicaram o coração a me compreender, a se humilhar diante de mim, o Senhor tem escutado e tem colhido cada uma de suas lágrimas e palavras. E eu vim em resposta a elas. Tem resposta de Deus para você nessa noite? Tem provisão de Deus para você nessa noite? O anjo veio em resposta às nossas orações. Cada oração que você tem feito não vai ficar sem resposta. Guarda isso no seu coração. Tem resposta de Deus para você. E a primeira palavra que o anjo entregou para Daniel foi: não tenha medo. Não tenha medo. Do que estamos temendo? Não tenha medo, porque desde o primeiro dia, não é só agora,
Porque quanto mais estreita fica a situação, mais a gente corre para o Senhor. Mas o Senhor está falando, ei, desde lá de trás, quando você fez a sua primeira oração, eu ouvi, eu vi e eu vim em resposta a ela. O Senhor está vindo em favor de cada um de nós. O Senhor está vindo em direção às nossas vidas para trazer resposta para cada um de nós. É interessante que Daniel, ele não parou de orar. Nós não podemos orar na primeira resposta que recebemos, no primeiro descanso que temos. Nós precisamos perseverar. A nossa vitória está na perseverança. A nossa vitória está na continuidade, está na busca contínua. Queridos, isso é tão forte que o Senhor, quando chegou para Daniel, o anjo disse para ele, olha, eu vim e tornarei a pelejar por você, porque você tem orado, você tem aplicado o teu coração a me buscar. Todas as vezes que você inclina o teu coração a buscar o Senhor envia o anjo para pelejar por mim e por você. O Senhor envia mensageiro para entregar a palavra, a resposta para mim e para você. E a palavra do anjo veio a Daniel. Novamente diz, paz seja com você. Olha, Daniel, não fique aflito. Paz seja o teu coração. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Paz seja com você. E ele diz, seja forte. Seja forte. Por 2 vezes o anjo diz isso a Daniel. Seja forte. Dita essas palavras, versículo 19, ele diz, senti-me fortalecido, então eu disse, fala-me, Senhor, viste que me destes força. E a palavra do Senhor diz que então ele disse, sabe por que eu vim? Porque eu vou lutar contra o príncipe da Pérsia. Eu vou lutar por você, mas nessa luta não há quem me ajude a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Arabanduri Kalabandarabashai. Existe um príncipe nas regiões celestiais lutando pela minha e pela tua vida, pela nossa salvação, pela nossa redenção, pela nossa libertação desse cativeiro que estamos vivendo da pandemia. Aleluia! O príncipe está pelejando por nós. E o anjo do Senhor desceu nessa noite para falar para mim e para você que ele está pelejando e está trazendo resposta às nossas orações. E ele está dizendo, não pare de orar. Não pare de orar. Não parece que não está acontecendo nada, mas o Senhor está movendo. Cada oração emite a força de Deus e abre porta para que o anjo desça sobre a face da terra. Os nossos inimigos vão cair por terra. Nenhum deles vai ficar de pé. Porque quem pode resistir à oração da igreja? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas diz a palavra do Senhor, no capítulo 12, o Senhor ainda falando com Daniel, capítulo 12, versículo 10. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Mas muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Queridos, nesse tempo, muitos estão sendo alvejados, purificados, limpos de coração. Muitos estão sendo transformados, despertados. Nesse tempo, muitos estão levando em consideração aquilo que está sucedendo sobre a face da terra. Por quê? Porque estão usando de sabedoria. Mas a palavra diz que os ímpios não vão levar isso em consideração. Aqueles que não temem, aqueles que não creem, aqueles que não dão ouvido à palavra de Deus, essas pessoas, elas não vão levar isso em consideração. Mas nós que estamos atentos ao som da trombeta, nós que estamos atentos à voz do Senhor, que é como voz de muitas águas, agiremos com sabedoria, com prudência. Seremos prudentes como a serpente, simples como a pomba.
para compreender os dias e os tempos que estamos vivendo. Nesse mesmo tempo, o Senhor declarou algo para Daniel. Ele disse: muitos vão ser purificados, outros vão ser destruídos. Mas quanto a você, Daniel, se você se vê como Daniel nessa geração que tem orado, que tem clamado, que tem se colocado na brecha, que tem crido no poder do Deus Altíssimo, que é poderoso para fechar a boca do leão, que é poderoso para tirar Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha. Se você tem crido, o Senhor disse algo para Daniel, tome posse disso também. Versículo 13. Quanto a você, siga seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Aleluia! Existe uma herança incorruptível. Existe uma coroa. Existe um galardão esperando por mim e por você. O nosso lugar de descanso ainda não é na face dessa terra. Mas haverá um dia que iremos descansar, e não só descansar. Nós iremos receber a herança que nos cabe. Vale a pena continuarmos crendo, prosseguindo, orando, batalhando essa batalha. E é falando a respeito dessa batalha espiritual, dessa guerra, que nós precisamos entender que o ser humano ele vive em duas dimensões. Na dimensão do espírito e na dimensão da carne, da terra. Queridos, mas o que rege a terra é o reino do espírito. Nós não vivemos de acordo com Deus desse século, diz a palavra, mas de acordo com o rei que rege as regiões celestiais, que está sentado no alto e sublime trono, que é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reino do Espírito governa e rege sobre o reino da terra. Nada que acontece aqui, nada é por acaso. Nada que acontece aqui passa desapercebido pelos olhos de Deus. Em tudo isso, Deus tem um propósito, não se preocupe. Isso tudo tem a ver com o propósito de Deus. Isso tudo tem a ver com o que Deus está fazendo em nós, através de nós, para esses dias, no que vamos viver. Porém, o que nós precisamos entender é que essa batalha, ela reflete diretamente em algo nas nossas vidas. Em uma zona específica nas nossas vidas. E é na mente. No campo de batalha da mente. É exatamente no campo de batalha da mente que essa guerra espiritual reflete de forma a causar muitas das vezes muitos estragos. Existem pessoas desesperadas, pessoas sem um pingo, uma gota de paz, pessoas perturbadas nesse momento porque não entendem o que estão vivendo e estão sendo afetadas, atacadas continuamente na mente, nos seus pensamentos. Pensamentos reais e pensamentos imaginários. Porque existem pensamentos reais daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos, sentimos, através das portas de entrada para a nossa alma. Se eu vejo uma reportagem, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo pode contaminar a minha alma para o que não edifica. Se eu não sei ver, se eu não sei colocar um filtro, se eu não sei dominar as minhas emoções, porque Provérbios, capítulo 16, versículo 32, diz que é melhor um homem que domina as suas emoções do que um homem que está pronto a ganhar a sua cidade ou inúmeras cidades. Deus nesses dias está nos ensinando a controlar as nossas emoções, a ter autocontrole, a ter paciência. Melhor é o homem paciente do que o homem pronto a conquistar territórios. E nós estamos sendo testados dentro das nossas casas, dos nossos convívios com os nossos pais, esposos, esposas, filhos, né? Está todo mundo com o nervo à flor da pele e impacientes
Porque estamos numa zona de desconforto. E numa zona de desconforto nós ficamos vulneráveis. Vulneráveis aos ataques, vulneráveis às ciladas do nosso inimigo. Nós precisamos entender que um dos maiores ataques, uma das maiores armas que o adversário tem usado hoje nas nossas vidas, uma das maiores fortalezas que ele tem levantado nas nossas mentes, a maior fortaleza instalada nesses dias é a preocupação. Foi na mente que Eva foi atacada, foi na Eva que a serpente sugeriu a ela dizendo: por que você não pode comer dessa árvore? Porque você vai ser como Deus, vai descobrir os segredos de Deus. Sugestões batem a porta da nossa mente tentando entrar. Olha para isso que está acontecendo na sua vida, olha esse sintoma. E você que não tem nada, você começa a acreditar e pensar que tem alguma coisa, né? E com isso ele vai ganhando espaço na minha e na sua vida. Então eu quero falar sobre essa fortaleza da preocupação que golpeia os nossos pensamentos, que desnorteiam muitas das vezes a nossa vida. A Bíblia diz que nós somos de todos os lados pressionados, mas não desamparados, angustiados, mas não desanimados. Nós somos feridos, mas não derrotados. Queridos, não acabou para mim e para você. Nós estamos no meio de um processo, no meio de uma caminhada, de uma trajetória. Foi no meio que os discípulos enfrentaram uma grande tempestade. Não foi no início, quando eles entraram no barco, nem quando eles desceram em terra firme. Foi no meio que foi necessário eles exercerem a fé deles. E você que pode, eu queria que você me acompanhasse. Nós vamos falar agora sobre essa fortaleza que precisamos derrubar, abandonar, que é a fortaleza da preocupação. Jesus, com muita propriedade, fala para mim e para você no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Ele diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, ao que beber, quanto a seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Depois, mais adiante, no final do versículo 26, ele diz: não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem de nós, por maior que seja a nossa preocupação, que pode acrescentar um ano a mais, um mês a mais, um dia a mais à nossa vida? Se a nossa preocupação resolvesse os nossos problemas, deveríamos fazer uso dela. Mas o próprio Jesus está dizendo: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora de vida? Queridos, a preocupação não soluciona. A preocupação desequilibra. A preocupação traz doenças nas nossas emoções e até mesmo no nosso corpo. Jesus continua dizendo no versículo 28, por que vocês se preocupam com roupa? Vejam como crescem os lírios do campo. E ele vem dizendo que assim como os lírios se vestem, nós também nos vestiríamos. Versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, Jesus continua dizendo, versículo 34, portanto, não se preocupem com amanhã. Aqui ele já está falando do futuro.
pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus ele fala aqui acerca da preocupação natural, a preocupação material, a preocupação com o nosso presente e preocupação com o nosso futuro. O que vai ser das nossas vidas amanhã? O que vai ser das nossas vidas daqui a um ano? Essa era a preocupação dos discípulos. Essa era a preocupação das multidões que seguiam Jesus. E Jesus, por 4 vezes, no mesmo texto, fala: portanto, não se preocupem. Não se preocupem. Não se preocupem e não se preocupem. 4 vezes Jesus fala sobre preocupação e diversos tipos de preocupação. Eu sei que muitos hoje estão preocupados com o alimento, com o que vai comer. Talvez não com o que vai vestir, porque a gente não tem nem por que nos preocupar com o que vamos vestir, porque ninguém vai nos ver vestido, a não ser aquelas pessoas que estão saindo de casa para trabalhar. Não é verdade? Então, nós não temos que nos preocupar em comprar sapato, em comprar brinco, as coisas que normalmente não nos preocupam, mas às vezes nos envaidecem, porque eu não posso ver isso como uma preocupação. Para Jesus dizer que isso é uma preocupação, a preocupação que ele estava dizendo aqui é a preocupação com relação à comida mesmo. Não se preocupa com o que vão comer, com o que vão beber. Porque ele diz, porque o Pai sabe de tudo que vocês precisam. O Pai sabe do que nós precisamos, de cada uma das nossas necessidades, das pequenas e das grandes, das simples e das grandes, todas. Ele sabe de cada uma delas. Mas quando nós falamos em preocupação, nós pensamos na palavra preocupado e nós, ao pensarmos nisso, preocupação significa quem está preocupado, quem está ocupado ou se ocupando com algo ou com alguém. Uma pessoa ocupada, ela é ocupada com alguma coisa, então ela é preocupada. Nós estamos ocupados com o que nesses dias? Qual era a nossa maior ocupação nesses dias? O que nos preocupa, o que nos preenche de ocupação? Qual é a nossa maior, hoje, preocupação? Por que eu digo isso? Porque houve um tempo onde o povo do Egito escravizava o povo de Deus, o povo de Israel. A Bíblia diz que Faraó mandou que sobrecarregassem o povo com serviços e trabalhos para que o povo ficasse preocupado com o trabalho, com a dura servidão, para que eles não ouvissem a voz de Deus, para que eles não tivessem tempo de buscar a Deus. Queridos, a preocupação nos rouba da presença de Deus. A preocupação tira a nossa atenção de Deus, nos rouba dele. Nós precisamos desocupar o nosso coração com tudo que não vem de Deus, da parte de Deus para minha e para a tua vida. A preocupação, ela pode nos levar ao descontrole, ao desequilíbrio emocional. E Jesus começa a chamar a atenção dos discípulos. Ei, por que vocês estão preocupados tanto com o que é natural, com o material? Será que nessa hora, nesse momento, tudo isso está fazendo alguma falta para cada um de nós? Se não está fazendo falta agora, queridos, não vai fazer depois. Jesus estava querendo mostrar para eles o que era importante, com o que eles deveriam se ocupar. Eles deveriam se ocupar com o reino de Deus e a sua justiça. Não era com o reino da terra, com o reino dos homens, mas com o reino dos céus. Jesus estava dizendo para eles as coisas básicas, as coisas fúteis, as coisas corriqueiras, passageiras, as coisas perecíveis. Dessas eu cuido, eu prover, eu vou prover para você.
Mas eu preciso que você se ocupe com o que não vai passar, com o que vai permanecer, com o que é eterno. E é o meu reino e a minha justiça. Muitos hoje estão preocupados com o futuro, mas nós temos que nos preocupar com o que é eterno, porque o nosso futuro é na eternidade com Cristo. O nosso futuro é junto a Ele. Mas o diabo, sabendo disso, queridos, ele se aproveita das circunstâncias. Ele aproveita do cenário que estamos vivendo para nos levar a ficar pensando naquilo que ele está arquitetando, naquilo que ele está tentando, porque nós sabemos que ele veio para matar, roubar e destruir. O inimigo, ele fica nos enchendo a nossa mente, os nossos pensamentos e nos fazendo nos ocupar com aquilo que ele está fazendo. E enquanto que nós deveríamos parar de nos concentrar naquilo que ele está fazendo e nos concentrar naquilo que Deus está fazendo. Naquilo que Deus está tentando fazer por mim e por você nesses dias. Será que nós podemos contemplar quantas vidas estão sendo salvas? Porque as notícias que a gente tem são só das que estão morrendo. E as que estão sendo recuperadas, as que estão sendo transformadas, das que estão entrando no lugar secreto, estão buscando a Deus como nunca buscaram, daquelas que estão se entregando para Deus. Nós não estamos vendo o que Deus está vendo, mas nós temos que confiar na visão de Deus para mim e para a tua vida. Só se preocupe com uma coisa nesses dias, com o reino de Deus e a sua justiça. Porque quando o reino de Deus for o nosso maior objetivo, nosso principal objetivo, nosso maior alvo, as nossas preocupações deixarão de nos prender e de controlar as nossas emoções. Nós precisamos ser controlados pelo Espírito de Deus. Nós precisamos ser controlados pela presença de Deus. Por isso o Senhor está dizendo para mim e para você aí, abandone as preocupações. Lance fora o ganho de opressão. Lança fora tudo aquilo que não provém de Deus. Sabe por quê? Porque assim como o Espírito milita contra a carne, há em nossa mente, um lado resiste às preocupações, enquanto o outro lado, o inimigo, quer nos fazer olhar as circunstâncias. De um lado estamos nós, resistimos às preocupações. De outro lado, nós vemos o inimigo usando o cenário, usando a circunstância. Mas eu quero te dizer que circunstância e cenário para Deus é a oportunidade dele fazer milagre. É a oportunidade dele transformar a vida. Não teve uma notícia ruim, não teve um caos que Jesus não tenha mudado. E como eu tenho o costume de dizer, e já falo há algum tempo com vocês, Deus espera as coisas apertar para melhorar. Ele poderia ter chegado quando Lázaro estava doente, mas ele esperou Lázaro morrer para fazê-lo viver, porque Jesus queria fazer um milagre maior. A minha esperança, a minha expectativa nesses dias é que Deus está esperando as coisas piorarem para melhorar, para poder fazer o milagre. Ele está esperando a notícia chegar de que a morte bateu a nossa porta para ele poder fazer o milagre da ressurreição, para que todos vejam o grande poder dele. Eu creio que o Senhor vai nos ressuscitar a nossa nação com grande poder perante as outras nações. Eu creio que o Brasil será um dos países que será menos atingido pelo Covid-19 e será um testemunho para as nações, por conta da fé do povo, da consciência, da obediência, do temor e da busca ao Senhor. Eu creio que, apesar de sermos um país populoso e grande, o Senhor, em termos de proporção, de população, nos fará ser um dos países menos atingidos do que os países mais desenvolvidos. Nós somos um país subdesenvolvido. Nós não temos recursos, nós não temos estrutura, mas nós temos um Deus vivo e nós podemos contar com o milagre dele. Queridos, já ouvi tantos testemunhos de pessoas
de que receberam milagres de Deus, porque quando não há recurso humano, Deus entra com recurso sobrenatural, recurso do céu, sobre a minha e a tua vida. Quando há recurso humano, Deus não precisa operar. Deus coloca lá na conta do médico, dos aparelhos, dos hospitais, mas quando não há recurso, aí é com Deus. E aí o milagre é certo. Lá na África, tem inúmeras pessoas que fazem missões lá, que já testemunharam, que já compartilharam comigo daquilo que Deus faz lá. De pessoas que adquirem enfermidades terríveis, doenças e não tem médico. E o Senhor de forma sobrenatural cura. Pessoas que não têm o que comer e a comida é literalmente multiplicada, sobrenaturalmente multiplicada. Sabe por que isso, queridos? Porque não tem comida, porque não tem médico, porque não há remédio. Então o Senhor revela a tua cura, a tua provisão, o teu cuidado. Jesus, o próprio Jesus disse, o Pai sabe de tudo que vocês precisam, de tudo que vocês buscam. Queridos, que nesses dias possamos ficar como Maria aos pés do Senhor e não nos preocupar como Marta em servir ao Senhor, mas procurar ficar aos pés do Senhor só para ouvir o que Ele tem a falar conosco. São dias de ouvir a voz do Senhor. São dias de abandonar, muitas das vezes, as nossas outras ocupações, nos ocuparmos com a presença dEle, com a palavra dEle. Sabe por quê? Porque nele o nosso fruto é certo e é fruto de vida, e de vida abundante. Vida para nós e para quem está conosco. Precisamos comer da árvore da vida. Jesus, o próprio Deus nas Escrituras diz lá em Gênesis que 2 árvores foram colocadas no jardim do Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O conhecimento do bem e do mal, queridos, nós já temos. Temos visto o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Mas o que nós precisamos é comer do fruto da árvore da vida. Porque quem come do fruto da árvore da vida não come, não experimenta a morte, só experimenta a vida. E eu quero terminar essa meditação, essa palavra com você, trazendo um versículo para que você venha escrever ele na tábua do teu coração. Basta seu mal a cada dia, vive um dia de cada vez, não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. Não se preocupe com o futuro, viva hoje. Dê hoje para Deus a sua adoração, a sua canção, o seu coração. Invista na sua vida, procure se ocupar com alguma coisa, acrescentar à sua vida conhecimento bíblico, estudos. Queridos, eu estou nesses dias tentando aprender inglês, fazendo curso online, escrevendo, estudando a palavra de Deus. Vamos nos aprimorar, vamos aperfeiçoar. Eu disse que esse era o ano da excelência e vai continuar sendo, porque os excelentes, assim como Daniel, vão sobreviver a isso tudo e vão revelar o Deus que eles servem. Queridos, não deixe de buscar Deus nesse tempo. Isaías capítulo 54, versículo 17. Eu quero que você tome posse dessa palavra. Isaías 54, versículo 17. Para nós terminarmos a meditação com uma música. Guarde no seu coração. Diz assim: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Nenhuma arma. Sabe por quê? Porque o Senhor é quem peleja por você. Nenhuma arma e toda língua que se levantar contra você, o Senhor a condenará, porque essa é a sua herança. Toda arma forjada contra nós não prevalecerá. Não prevalecerá, porque o Senhor, Ele é comigo e Ele é com você.
E é nisso que nós temos que nos apegar nesses dias. Nós precisamos nos apegar à promessa do Senhor. Nós precisamos nos apegar, aleluia, àquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Glória a Deus. Jesus, ele é maravilhoso. E tudo que nós precisamos é nos encher da presença dele. Aleluia. O Senhor, esses dias, ele tem falado muito ao meu coração através desse louvor. É um louvor que fala que há poder no nome de Jesus. E eu queria encerrar com você declarando o grandioso poder do Deus que nós servimos. O Senhor tem despertado o meu coração a respeito, nesse tempo, sobre esse louvor. Só um nome há, o nome de Jesus. Eu queria que você adorasse a Deus nessa hora. Nome que traz cura, salvação. Seja cheio da presença de Deus. Todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou. Seu nome colocou acima de todo poder. Todo poder foi dado a Ele. Nós vamos estar fazendo uma oração ainda. Toda autoridade Ele tem. Em seu nome, Senhor. O inferno treme. Em seu nome. Os coxos andam em seu nome. Os cegos vêm em seu nome, Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Os mortos vivem em seu nome, Jesus. Aleluia. Senhor, eu quero aqui profetizar um tempo de vida sobre a vida de cada um desses que estão nos assistindo, nos acompanhando nessa live. Que a tua presença inunde a casa, o coração, a mente deles, trazendo a tua vida, o teu bálsamo. Que toda fortaleza chamada preocupação caia por terra agora em nome de Jesus. Toda inquietação, toda ansiedade seja dissipada pela verdade do Evangelho, da Palavra de Deus. Seja cheio, se ocupe com a vida de Deus, com a paz de Cristo que excede todo entendimento. Ele sabe de tudo que você precisa, Ele te diz, não se preocupe. Não se preocupe, não temas. Não se preocupe. É a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Porque toda ferramenta preparada contra você não vai prevalecer, não vai prosperar. Não vai. Em nome de Jesus. Em seu nome, Jesus, eu declaro cura nessa noite. Para os que estão aflitos, em seu nome, em nome de Jesus, eu declaro agora cura sobre o seu corpo físico, sobre as suas emoções, qualquer dor, seja uma dor de cabeça, seja dor no corpo, em nome de Jesus, eu repreendo esse mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo medo, todo pânico, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Em seu nome, Jesus, em seu nome, Jesus. Seu nome.
Em seu nome, Jesus. Em seu nome há poder. Em seu nome, Jesus. Receba da presença de Deus a unção que quebra o jugo, a enfermidade. Oh, Jesus. Libertar, há poder no seu nome, Jesus, para curar. Libertar, há poder no seu nome, Jesus, para curar. Libertar, há poder no seu nome, Jesus, para curar. Libertar. Se revista desse nome nessa noite. Seja livre de toda preocupação, de todo embaraço. Creia no extraordinário de Deus que está para vir sobre a tua vida nesse tempo. Firme-se em Cristo Jesus. Porque há poder no nome de Jesus. Há poder para paralisar a ação desse vírus a hora que Ele quiser. Aleluia. Há poder para dissipar as trevas. Há poder para abrir a porta. Há poder. Em seu nome. Os coxos andam. Os cegos veem. Os mudos falam. Os mortos levantam. O Senhor é o mesmo Deus. Ontem, hoje, sempre. E sempre será. Sempre será. Aleluia. Aleluia. Receba a vida de Deus para viver. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, que nos ajuda, que nos esforça, que adestra a nossa mão para a peleja, para essas batalhas que temos enfrentado no nível da nossa mente, das nossas emoções, mas que você possa levar cativo a Cristo Jesus, todos os seus pensamentos à obediência de Cristo, para que todo sofisma, para que todo engano e toda mentira caia por terra, seja quebrada, anulada sobre a sua vida. E só tenha um poder que prevaleça sobre você, o poder do nome de Jesus. O poder que cura, o poder que sara, o poder que transforma. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Há poder nesse nome. Creia, você está debaixo desse nome, querido. Você está guardado, você está protegido. Creia nisso nessa noite. Seja abençoado. Seja tremendamente abençoado pela presença de Deus, que invade o seu lar, o seu coração. Sinta-se protegido em nome de Jesus. E saiba que o Pai cuida de você. O Pai sabe da necessidade de cada um de vocês e diz: ei, não se preocupe com nada aqui na terra. Deixa essa preocupação com Deus. Deixa essa preocupação com Deus. Essa preocupação não é para homem. Essa preocupação é para Deus. Se preocupe com o reino dele. Em viver, em beber das águas que ele dá de beber, em comer do pão do maná fresco diário. Se preocupe com a presença dele, mas nada. Do resto, cuida o Senhor. Dos hospitais, dos médicos, dos enfermos, cuida o Senhor. Vamos buscar trazer o reino dele sobre a terra, sobre as nossas vidas. Amém? Eu agradeço a vida de cada um de vocês que está aqui. Dominique, Uli, tantas pessoas, queridos, saudade de cada um de vocês. E em breve teremos uma nova live. Que o Senhor abençoe e fortaleça o teu coração. Cristina, que bom que você está acompanhando as nossas lives. Você é bênção de Deus. Fica firme
e trazendo à sua mente somente o que te dá esperança, viu? Cada um de vocês, abra o coração para a fé, para a palavra de Deus. Deus abençoe grandemente vocês. Amo vocês. Quem chegou depois, assista lá. Vai ficar desde o princípio. Estamos debaixo de uma guerra espiritual. Mas nessa guerra, o Senhor peleja por mim e por você. Amo vocês também. Muitas saudades. E vamos nos falando. E estou aqui para o que precisarem. Deus abençoe grandemente vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo a todos. Deus abençoe.